Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um Discípulos Podcast. Dessa vez, vamos tratar sobre um tema importante, atual e que nunca, eu vou repetir, nunca fica antiquado, que é a questão da paternidade. Porque desde que o mundo é mundo, nós sempre vamos ter essa figura proeminente, essa figura forte, essa figura protetora, que é a figura do pai. Então, no quadro de hoje, o Papo com o Pastor vai ser sobre paternidade. E vamos nortear esse tema dentro das Sagradas Escrituras. E para falar de um tema tão importante, tão atual e que não fica antiquado, nós convidamos alguém muito especial. Nós convidamos o pastor Joabe Júnior. Nós vamos conhecer um pouco de sua história, quem é o pastor Joabe, de onde ele veio, se ele é pai e pai de quantos ele é. Então, sem mais delongas, vamos passar a oportunidade para o convidado dessa noite. Pastor Joabe Júnior, muito obrigado por sua presença aqui. Fico feliz de tê-lo aqui. O Discípulos Podcast se sente muito honrado de estar com você aqui para poder conhecermos um pouco sobre esse tema e um pouco da sua história, para falarmos um pouco sobre paternidade e paternidade à luz das Sagradas Escrituras. Muito bem-vindo ao Discípulos Podcast. Excelente. Eu que agradeço essa oportunidade, né, Ivan, de estarmos aqui, poder compartilhar um pouco da minha história, compartilhar um pouco dessa paternidade que o Senhor confiou a mim, e eu fico feliz. Eu sou o Joabe Júnior para alguns, mas eu sou o Joabe José da Silva Júnior. Tenho 50 anos, sou casado com a mulher mais linda do mundo, a Cláudia, a minha ajudadora, a minha adjuntora, a mulher que o Senhor colocou ao meu lado para eu conseguir desempenhar o meu papel de paternidade por excelência. Verdade. E eu já quero pegar um gancho aqui, interrompendo, e dizer o seguinte, porque um homem não consegue desenvolver o seu máximo potencial se ele não tiver uma ajudadora idônea ao seu lado. Eu concordo contigo. Isso aí. Eu concordo contigo. Acho que tem alguém escutando a gente aqui do Perfeitamente, lado. Perfeitamente. E pronto, continue. Quem é o pastor Joabe ou Joabe José da Silva Júnior? Isso. Quem é esse homem? Eu sou pernambucano de nascença. Que isso? Pernambucano igual a mim? Pernambucano de Abreu Lima. Terra boa, meu. Terra boa. Produz caba bom. Terra que emana leite e mel. É verdade? Terra dos altos coqueiros. Isso aí. De nascença, pernambucano. Caramba. De residência ou de vivência, carioca, por 30 anos. E agora, por residência e por moradia, potiguar desde sempre. Agora eu me naturalizei potiguar, comedor de camarão. Isso aí. Terra boa, terra boa. Né? Eu cheguei aqui em 2021 e eu costumo falar uma frase de um cantor secular que ele diz o seguinte, quando ele foi perguntado, você é pernambucano, mas vive a sua vida praticamente aqui em São Paulo. Ele falou, porque é o seguinte, todo mundo quando casa sai da casa dos pais para morar com a sua esposa. Então, eu casei com São Paulo, mas minha mãe é Recife. Eu casei com Natal, mas minha mãe é Recife. É mais ou menos isso. Bem explicado, bem explicado. E continuando a minha história. Sou casado com a Cláudia. Desse casamento, o Senhor nos deu presente, a coroa da sua criação, 3 filhas maravilhosas. Tenho minha filha Jennifer Bonfim, de 24 anos, a minha psicóloga. Tenho a Stephanie Bonfim, de 23 anos, a Jennifer, a engenheira, e a Stephanie Bonfim, a psicóloga. E tenho a Isabela Bonfim, de 19, que casou agora, que tá vindo aí o meu primeiro neto, o Igor. Caramba, que vai ser o que vai continuar. Ele vai perpetuar essa paternidade, com certeza. Isabela Bonfim, que está cursando agora enfermagem. Então, a minha família, ela é o centro da minha vida. Depois de Deus, a minha família é o que mais eu tenho de presente e de tesouro. É a minha família. E também não é só o Joabe pai, Joabe esposo. Eu sou militar, 31 anos de marinha, fuzileiro naval. Fui para a reserva agora, já vou para 2 anos em casa, na reserva. Novinho, pastor. Novinho, mas comecei cedo. Novinho, mas comecei com 17. Então, a nossa história, né? Essa história de paternidade, na minha vida, ela teve uma referência muito importante. A referência foi o meu pai, Joabe José da Silva. O meu pai também foi fuzileiro. Então o Júnior vem daí, né? O Júnior veio daí. Entendi. Herdei isso dele. Que bacana. Então ele deixou um excelente legado, porque meu pai
uma rápida história aqui do meu pai, do legado do meu pai. Por Eu perdi favor. meu pai com 12 anos de idade no Rio de Janeiro. Caramba! Meu pai foi assassinado no Rio de Janeiro. Então, aos 12 anos, eu perdi a minha paternidade. Ou a referência, né, de A paternidade. minha referência. Caramba! Eu perdi a minha referência. Só que, Ivan, eu desde sempre, eu fui nascido e criado no Evangelho, então a minha base foi Cristo. A minha base foi o Senhor. A palavra de Deus foi a minha base. Então, isso me deu estrutura para eu perder meu pai aos 12 anos e eu decidi, porque eu aprendi que através da palavra, a nossa vida ela acontece conforme as nossas decisões. Aquilo que nós decidimos, e isso fica de aprendizado para vocês que estão assistindo, a nossa vida ela é feita de decisões. Então eu decidi, eu quero ser igual ao meu pai, ou melhor o que meu pai foi. Porque o meu pai, mesmo somente 12 anos com a sua presença, ele me referenciou muito bem. Ele soube me educar, soube me ensinar, e ele foi esse alicerce. E com isso eu decidi, eu falei, eu quero ser igual ao meu pai. E por isso que eu sou militar. Caramba, Por e, isso- me conta aí um pouco, talvez uma ou duas histórias que te marcaram em relação a essa vivência, né? Pouca vivência, 12 anos apenas, Sim, sim. com o teu pai. Duas coisas que falou assim, ó, caramba, isso me marcou. Isso que ele fez me marcou. Duas coisas que você pode contar que te marcou profundamente. E com Pronto. isso você começou a decidir as coisas. Pronto, ótimo. Boa pergunta. O meu pai, ele sempre falou, né? Sempre falou do que ele era fuzileiro, que ele era militar. Também era fuzileiro. Fuzileiro. Eu não vivenciei. Meu pai também pernambucano, foi aqui de Recife, né? Tá explicado, Então acaba tá bom. explicando. Então, a raiz é profunda, a raiz é forte, né? A raiz é boa. Então, ele sempre falava, porque ele não seguiu carreira, né? Ele não ficou por alguns problemas, ele não continuou, mas ele sempre teve essa referência dele também, a base dele, militar, fuzileiro. Ele falou, não, eu quero ser igual ao meu pai. E eu vou ser igual ao meu pai. Só que não foi fácil, Ivan. Acredito que não. Porque perdeu o pai aos 12 anos de idade. Uhum. E depois disso, a minha mãe nos criar, eu e mais 2 irmãos, né? Por parte de pai, eu tenho mais 2 irmãos, né? Tinha, porque um também eu perdi no Rio de Janeiro, o meu irmão do meio, Esdras, né? Ele foi assassinado também no Rio, brutamente. Caramba. Rio de Janeiro é complicado, é uma cidade maravilhosa, mas infelizmente tem essa questão da violência. Tem o meu irmão Ezron e tem umas 3 irmãos do outro casamento do meu pai. Minha irmã Leiliane, meu irmão Eliabe, que também nós perdemos ele num acidente de carro, meu irmão Joabe e minha irmã Rafaela. Então a família ela é grande, Uhum. né? E eu sou o cabeça dessa família, vamos colocar assim, porque eu sou o mais velho. Uhum. Então essa referência também paterna, né? Também se faz presente na minha vida porque eu fiquei como essa referência. Por que eu fiquei como essa referência? Porque eu decidi ser essa referência e dar esse exemplo. Porque quando nós nos posicionamos, quando nós nos colocamos realmente com essa paternidade, né? E conseguimos ser essa referência. Referência como, João? Referência nas nossas atitudes, no nosso caráter, na nossa personalidade, naquilo que nós buscamos, seja ela secular, seja ela espiritualmente. Uhum. Então eu sempre tive isso no meu coração, eu sempre decidi isso. Eu quero ser um bom pai. Eu quero ser o melhor pai do que o meu pai não foi. Uhum. Meu pai errou, teve outro casamento, mas eu decidi. Então, mais uma vez, a palavra decisão, ela é importante. Sim. Porque eu decidi, então, ser diferente. Eu decidi fazer o que é o correto. Eu Perfeito. decidi buscar essa retidão, né? Essa retidão para que eu possa alcançar os meus objetivos e os meus sonhos. E graças a Deus, hoje eu sou um homem realizado, eu tenho uma família abençoada, eu tenho uma esposa que me ajuda, me acompanha, é meu alicerce, é minha coluna, e tenho as minhas filhas que eu consigo enxergar nelas e ver nelas aquilo que eu consegui plantar. Hoje eu posso ver os frutos nas minhas filhas. Perfeito. Uma lá na faculdade, outra também na faculdade, a outra também, as 3 na faculdade, buscando conhecimento, aprender, e estão namorando, né? Chegou a etapa dos genros, né? Os homens, sentar no teu sofá, pegar o teu controle. E a gente já teve essa experiência, conversamos sobre isso Sim, lá na nossa sim. conversa franca, que nós Sim, temos lá perfeito. na igreja. Então, assim, administrar isso
é realmente uma questão de paternidade. Sem dúvida. É uma questão de você ter pulso Sim. e você ser essa referência, eles olharem para você, respeitar você. Não como algo de temer, mas o respeito no quê? No temor. Sim. Não temer, mas ter o temor de saber que eu sou o pai, sou o sacerdote da casa e sou a pessoa que eu preciso cumprir o meu papel e cumprir meu papel com excelência. Então, o Joabe é esse. O pai, o esposo, o filho, o pastor, o sacerdote e o servo. Eu queria destacar aqui que essas funções, nós precisamos colocar elas bem encaixadas em cada uma. A gente não pode misturar as funções. Em casa eu não sou o pastor. Em casa eu sou o pai. Com a minha esposa, eu sou o esposo, o marido. Com as minhas filhas, eu sou o pai. Lá na igreja, eu sou o pastor. Mas muitas das vezes em casa nós precisamos ser o pastor da nossa casa. Sem dúvida. Muitas das vezes nós precisamos levar uma palavra, Uhum. exortar em amor, né? Ensinar em amor, para que possa a palavra de Deus, né? O ensinamento, ela possa ser referência e que ela possa enraizar ali nos nossos filhos, para que eles possam, como eu tento deixar esse legado, eles dar continuidade a este legado. Então, Pastor, conhecendo agora esse breve relato introdutório a respeito da sua vida, da sua história, então como que o senhor entende, biblicamente, a questão desse chamado para ser pai? Biblicamente, como é que o senhor enxerga? Você falou de vivência prática do seu pai, dos 12 anos de vivência, das decisões, que até anotei aqui, que decisões decidem destino. isso. Tudo bem. Aquilo que você decide hoje vai reverberar Vai. mais na frente. E pode reverberar até a eternidade. Porque a decisão que você toma, Isso aí. você pode decidir o seu destino para sempre. Então, nós falamos sobre isso. Você falou dos filhos, do neto que está chegando e tudo mais, mas biblicamente, como é que o senhor entende esse chamamento ou esse chamado de ser pai? Excelente também. Muito bom. Então, como a gente pode colocar isso biblicamente? Simples. Lá no livro do início, O Gênesis. o Gênesis, lá onde tudo começou. Bereshit. O Gênesis, capítulo 1, no verso 26, diz: E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Isso, a Trindade. Perfeito. Pai, Filho e Espírito Santo. Conforme a nossa imagem e semelhança. E dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, Mas eu quero destacar aqui a parte A. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então Deus já tinha decidido, lá no início, essa questão da paternidade, e isso ele queria colocar em nós, essa paternidade, referenciando a ele, para que nós pudéssemos viver aqui na Terra com essa referência de pai. Porque o pai, eu não tive meu pai presente. Às vezes a mulher também não teve o pai presente. Às vezes o filho também não teve o pai presente. Mas o pai, Deus, que é sobre todas as coisas, tem o domínio de todas as coisas, é a nossa referência principal, como está lá em Gênesis, ele pode substituir esse pai que talvez eu não tive e substituiu. Eu não tive, mas ele substituiu, porque ele foi minha referência, minha base desde pequeno. Desde pequeno eu estava ali, ó, na escola bíblica dominical, estava ouvindo a palavra, estava meditando na palavra. Então eu consegui, mas para aqueles que não têm essa referência, como é que funciona? Então hoje nós vemos na nossa sociedade, e isso, desde o início, o Senhor já pensava nisso, né? Macro. Ele já pensava nisso, mas hoje nós não temos. E quem é que pode referenciar isso, Ivan? Quem será que pode? A igreja. Concordo. Ele deixou a igreja para que nós pudéssemos apontar para esse Pai eterno, um Pai de amor, que mesmo eu, como não tive meu pai, ou aqueles que perderam seu pai, ou a mãe que não tem o pai, ou o filho que não tem o pai, ele possa ter essa referência. A gente precisa apontar para ele. Como a própria Bíblia aponta, desde o Gênesis, apontava para o filho.
Porque quem vai conhecer o Pai? Aí lá vai dizer, né? Que Jesus, ele é o caminho. Uhum. Então, Jesus, ele é o caminho. Então, tem um caminho para que possamos encontrar o Pai. Mas quem vai mostrar? Quem vai ensinar? Quem vai direcionar? Então, nós que temos esse entendimento, né, não porque somos melhores, não, porque buscamos decisão. Lembra da decisão inicial? Sim. Nós decidimos inicialmente fazer isso. Perfeito. Né? Então, nós somos essas pessoas que podemos apontar, mostrar. Mas como? Pelo exemplo. Pelo exemplo. Não adianta eu falar, ó, Deus é bom, Deus é amor, mas eu pratico a bondade? Eu pratico o amor? Eu demonstro a minha bondade? Eu demonstro o meu amor? Não é fácil. Não. Não é fácil. Né? São os dos dons, né? Tá lá. Né? Você... os dons do Espírito, né? A gente Sim. precisa praticar isso, mas praticar isso não é fácil. Ivan, não é fácil. Não é não? Mas a Bíblia diz que nós podemos. Sim, sem A dúvida. carne é fraca, mas o Espírito é forte. Exato. Então a gente precisa ter esse entendimento, e é racional, precisa ter esse entendimento para você poder apontar para isso. E poder ser esse exemplo. É o que eu faço. A minha paternidade, eu tento exercer dessa forma. Pautado no que a Bíblia nos ensina, com as referências que o Senhor nos dá, e eu praticar, exercer e exemplificar. Perfeito. E o que eu enxergo também, baseado nisso que você falou, pastor, é que mesmo a gente direcionando e mostrando Deus como Pai, né, a gente precisa entender, eu como estudante de psicanálise, eu entendo que apesar de nós direcionarmos e mostrarmos Deus como Pai, como essa referência maior, como bem o senhor colocou, ele nos deixa homens para nós olharmos e termos referencial próximo, humano, daquilo que seria Deus. Exemplo, o nome discípulos, o nome do podcast, esse nome vem do latim, discípulos, alguém que aprende do mestre, aluno, alguém que está se espelhando no mestre. Então, a gente entende que, muitas das vezes, nós não temos o nosso pai, como bem o senhor colocou, Isso. e você é exemplo vivo disso, mas eu queria perguntar, teve alguém, uma referência masculina na ausência do seu pai, em que nessa trajetória, a partir dos 12 anos, o senhor olhou e viu assim, caramba, eu não tenho um pai, mas eu olhando para esse camarada aqui, eu consigo ver, eu consigo enxergar alguém em que eu posso me espelhar e ver como referência de um pai na ausência do meu. Por que eu entendo, antes do senhor responder, que muitas das vezes a gente não tem um referencial que a gente precisa de mãe ou de pai, Sim. mas sempre a nossa cabeça vai inclinar para alguma referência próxima para que a gente cresça de maneira equilibrada, emocionalmente, Sim. né? Então, existiu isso na sua vida ou como é que você lidou com isso? Depois da perca do seu pai. Então, é interessante porque a misericórdia de Deus, né? A misericórdia de Deus na minha vida. Porque quando eu perdi meu pai, eu estava com a minha mãe, então meio que eu fiquei meio que perdido. Uhum. A referência era meu pai. E agora? Só como eu falei inicialmente, eu tive uma base. Sim. A minha mãe, claro, a minha mãe, ela foi sempre uma referência, me deu educação, me ajudou, né? Sempre estava me impulsionando, me motivando, minha mãe. Mas como você falou, a referência do homem, o pai, o homem, é muito importante. Da direção, né? Isso aí. É tão interessante, te interrompendo, que a mãe, quando vai cuidar do filho, ela sempre traz pro seu colo. Ela traz para perto de si, né? Com aquela questão de proteção. Os homens, quando seguram o bebê, segura ele virado para frente. Isso aí. Eu já segurei Dandan assim, depois que tive o entendimento, que eu vim entender o porquê a gente segurava. Só segura pra frente. Ou a gente coloca na cacunda, ou a gente segura ele aqui, ele virado para frente. Isso significa direção. Direção. Porque a mãe protege e cuida até eles criarem... É o afeto, a mãe Exato. é o afeto. Isso. Cuida, dá amor, carinho e protege até eles criarem corpo suficiente para poder seguir em frente. Enquanto o pai sempre dá direção, mostrando para ele, meu filho, o caminho é por aqui, ó. É isso aqui, ó. É sempre para frente.
aqui, ó, fica aqui na minha cacunda que eu te protejo. Tô aqui. Os meninos sempre andam assim com os pais, né? Então, é mais ou menos isso. É a questão de estar ali, de direção. E quando a gente perde essa direção, aí cai nisso que você está falando. Fica perdido. Literalmente. Então, qual eram as minhas referências? Quais eram as minhas referências? Eu sempre buscava observar aqueles que tinham algo de valor. Sim. Algo de valor, né? Algo importante. Não, isso aqui tá indo por esse caminho. Porque na minha pré-adolescência, a juventude ali, e crescendo e chegando aos 17, 18, as amizades que eu tive nesse período já não tenho mais. Porque a maioria deles se perderam pelo caminho. Buscaram amigos, fomos criados juntos da idade, se perderam pelo caminho. Aí eu me pergunto, por que esses se perderam pelo caminho e eu consegui trilhar o meu caminho, construir a minha família, educar as minhas filhas? Mais uma vez eu toco na decisão que eu tomei e na base que eu tive. Então a importância, Ivan, vai nascer o meu neto. Eu já tô cheio de projetos pro meu neto. Parece que é o meu filho, né? Parece que é o meu filho. Então, dizem aí que é filho 2 vezes, né? 2 vezes, justamente, 2 vezes. Então, qual é o projeto que eu tenho? É o que eu não tive, eu ensinar. Eu não vou tirar a responsabilidade da mãe e do pai. Não vou, porque essa não é a minha função. Eu sou avô, mas eu quero apontar para ele e eu quero mostrar para ele. E isso vem desde de quando a criança está se desenvolvendo, a questão do caráter, da personalidade. Isso é formado ali na criança, Sim. ela observando. Sim. Observando hábitos, observando costumes, né? E cada país tem o seu costume. No Brasil, nós temos um costume, né? Uma cultura. Então, às vezes, o costume e a cultura, ela não está de acordo com o que as escrituras nos ensinam. É verdade. Então, a gente precisa combater isso, né? É o combate nisso daí, para que você possa formar o caráter, a personalidade da criança, e é lá na raiz, é lá no início que isso é formado. Então, a importância hoje, né? Hoje, o que eu posso dar aqui de sinalização ou de exemplo para que os pais, né, com seus pequenininhos, façam, para que essa criança cresça em graça, em conhecimento e decidam realmente assumir a sua paternidade, cuidar da sua família, ter a sua família. É você, no início, você ter esse cuidado. E hoje tá difícil, né? Porque a tela tá roubando tudo isso que era preciso fazer na prática, no dia a dia. As distrações, né? As distrações, As distrações. Porque voltando para a palavra, lá diz, ó, ensina a criança no caminho. Não é o caminho. Porque o caminho, você chega assim e fala, vai ali. É isso aí. Ali é o caminho, vai, pode ir. Mas no caminho, não. Você pega na mãozinha do teu filho. Junto, ei, meu filho, no caminho é aqui, ó. Vem comigo que eu vou te mostrar o caminho. Isso aí. Aí você conduz ele no caminho. É isso aí. Aí é diferente. Ele vai sentir segurança. Perfeito. Porque ele vai ter alguém ali do lado dele. Uhum. E sentindo segurança, ele vai ser mais capacitado, vai ser melhor em desenvolver aquilo que ele precisa desenvolver. Perfeito. Caráter, personalidade. E trilhar esse caminho. Mesmo que no caminho a mão solte, porque vai soltar. A gente cria os nossos filhos para o mundo, né? Para serem outras referências. Perfeito. Então, quando essa mão soltar, ele vai lembrar que um dia teve uma mão que o conduziu. Ele não vai lembrar que teve alguém que falou, ó, vai. Só que lá, ele ainda não está preparado para trilhar esse caminho sozinho, que é na parte da infância, e você precisa conduzi-lo. Então, referência, Bruno, é o principal. Exemplo é o principal. Caráter, personalidade é o principal para que você possa forjar homens de valor. É verdade. E falando sobre isso, a gente falou sobre distrações, a gente vai voltar para esse tópico já, porque acredito que hoje em dia tem sido mais desafiador criar filhos com tantas distrações que nós temos hoje em dia, né? A questão das redes sociais é a principal delas, as telas no modo geral, mas eu queria voltar um pouco para falarmos sobre exemplos bíblicos de boas paternidade e exemplos bíblicos de más paternidade, né? Quando eu olho para as escrituras sagradas,
eu percebo alguns homens de Deus que, mesmo sendo homens de Deus, falharam na sua missão de Sim. ser pai. Eu olho para a Bíblia, eu consigo ver Eli, um profeta, um homem de Deus, que estava ali ao serviço do Senhor, no tabernáculo, sacerdote, mas que foi omisso na criação dos seus filhos, de Ofni e de Finéias. A ponto de eles prostituírem o templo do Senhor, fazendo aquilo que não devia e não agradava a Deus. Isso aí. Deus precisou intervir na história e levantar um, chamado Samuel, que foi um homem de Deus, mas que, por sua vez, também falhou na missão de ser pai. Então, perceba que ser homem de Deus, não necessariamente você será um bom pai. O que eu estou querendo trazer é que mesmo que você seja um homem de Deus, mesmo que você seja alguém que se dedica, que ora, que jejuma, você precisa prestar atenção numa coisa, que sua maior missão está dentro da sua casa. Isso. Não importa o que você queira fazer na casa do Senhor. É importante trabalhar na obra? Sim. É importante servir o reino? Também. No entanto, o seu principal ministério no que diz respeito a cuidar de vidas é a sua esposa, são os seus filhos. Porque uma vez que você ganha eles, aí eu cito um exemplo bom, Noé. Noé pregou 100 anos a mesma coisa, vai chover. E ninguém Só que, se ninguém ligou, ele conseguiu converter 6 pessoas. Sua casa. 7, na verdade. Sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. noras. Ou seja, ganhou o mundo inteiro, cara. Ganhou o mundo Sim. inteiro. Então, assim, perceba. Tem gente por aí que ganha o mundo inteiro e perde sua mulher e seus filhos. Justamente. Só que eu vejo através desses 2 exemplos, os maus e os bons, em que nós primeiro precisamos ganhar a nossa casa. O que aconteceu? Tome chuva. 40 dias e 40 noites. Onde é que Noé estava? Seguro e salvo. Dentro da arca. Com sua esposa, seus filhos e sua nora. Isso aí. Olha que sensacional, rapaz. É. Então perceba que não necessariamente ser homem de Deus você vai ser um bom pai. Você precisa decidir. Decidir. Justamente. Ser um bom pai. Ou seja, é pegar na mãozinha e ir no caminho e conduzir da maneira correta. Porque só dessa forma você vai deixar um legado, você vai deixar uma referência para aqueles que estão vindo após você. Pegando o seu gancho de homens que decidiram, né? A gente vê a história de Jó, né? Uhum. De Jó. Existia um homem da terra de Uz. E esse homem, ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E esse homem tinha também sua família, tinha sua casa, tinha seus filhos. E eles se reuniam para confraternizar, para comemorar. Estavam ali reunidos. Mas Jó, que era homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal, era um homem que tinha a sua paternidade selada. E ele juntava seus filhos. Sim. Interessante que ele não ia entregar sacrifício sozinho. Ele levava os seus filhos e apresentava sacrifício ao Senhor. Então, mais uma vez, o exemplo de paternidade. Ele cuidava da sua casa. E o Senhor estava observando. E para acelerar um pouquinho, né, teve lá a reunião dos anjos. O anjo senta lá na mesa e fala também, Jó, tem tudo. E ele tinha, era homem próspero. Jó era próspero. Por que será que ele era próspero? Íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então não tem como você não alcançar a prosperidade que em Gênesis o Senhor coloca nós por cabeça para cuidar de tudo que ele criou, se você não obedecer. Obedeceu? Samuel fala, é melhor obedecer do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Isso aí. Então, Jó foi esse homem. Mas o inimigo, ele foi lá. O anjo foi lá. Não, mas ele tem tudo. Aí o Senhor vai lá, então tá bom, tira tudo que ele tem. E tirou tudo. Tirou tudo de Jó, perdeu tudo. Vê o servo, o primeiro servo, ó, pegou fogo, destruiu tudo. Depois vê outro, ó, caiu, seus gado, morreu tudo. Depois vê outro, ó, caiu a casa, pegou, seus filhos morreram. Rapaz, então Jó vai murmurar, vai reclamar. Aí o que Jó faz? O que Jó fala? Nu, saí do ventre da minha mãe. Nu, eu vou voltar para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Ele bendiz o Senhor, Ivan. Jó. Então, são exemplos que decidiram assumir essa paternidade, decidiram fazer o que era o correto, e assim eles prosperaram. Não, mas Jó perdeu, Jó
Aí depois foi lá a saúde também. O inimigo, não, mas ele perdeu tudo, mas ele ainda tá bem, tem a saúde, né? Então, ó, aí o Senhor, olha só, aí Deus, né? Deus vai lá e fala, não, tá bom, você pode tocar nele, mas a vida dele, não. Porque a vida pertence ao Senhor. Então vai lá, pegou a lepra, ficou todo ruim, acelerando lá pro final, 42, o que acontece? E viu Deus, graça, né? E devolveu a Jó tudo em dobro. Mas lá no início, Jó tinha uma história. E aqui eu abro um parênteses. Todo homem precisa ter uma história. Uhum. E todo homem tem uma história, seja ela boa ou ruim. E essa história vai definir o seu final. Se ele vai deixar um legado ou se ele não vai deixar um legado. Se ele vai ser eternizado ou não vai ser eternizado. Se será lembrado ou não será lembrado. Mas isso depende da nossa decisão. Perfeito. Então, decida. Decida. Perfeito. E, pastor, depois de fazermos esse panorama bíblico de personagens que tiveram bons exemplos de paternidade e personagens que não tiveram bons exemplos de paternidade, trazendo agora para os nossos dias, quais são os maiores desafios que o senhor enfrentou e que o senhor enfrenta ainda hoje na criação das suas filhas? O mundo. Ok. O mundo. Destrincha agora. Por que o mundo? Vamos lá. Porque nós educamos, ensinamos no que é reto. Eu sou um pastor, você é cristão, nós somos cristãos. Então, a nossa regra de fé e prática É a Bíblia? é a Bíblia, é a palavra de Deus. Perfeito. Já o mundo não. O mundo é tudo o contrário do que a Bíblia ensina. Hoje o certo Não é mais é o certo. errado. É. O errado é o certo. Aí você vai e ensina o certo. Não, mas não é mais assim, é assim. Então, como você vai convencer essas pessoas que o certo é o certo? O errado é o errado. Como? Formação lá no início. Você precisa formar o caráter, formar a personalidade. E como você fez isso em relação a essa criação? Você, militar, ausente. Como é que você lidou com isso? Ah, vamos lá, vamos engrossar o caldo. Tá uma Vamos. farinha nesse caldo aí. Isso, muito bom. Como é que foi? muito Como é que bom. foi isso? Como é que foi? A ajuda da Cláudia? Como é que foi? Como é que foi? Me fala como é que foi esse processo aí. Ivan, a minha esposa é a coluna da casa. Eu posso ser o cabeça, eu posso manobrar, eu posso administrar, eu posso ser o provedor, mas ela é a coluna. Então, nas minhas ausências, a minha esposa, ela conseguiu manter isso. Ela conseguiu conduzir dessa forma. Através do quê? Também do exemplo. Porque eu mesmo fora, eu estava fora, mas eu não estava ausente. Consegue entender? Claro, perfeitamente. Às vezes a pessoa está fora, mas está ausente. Mas como que era a questão? Ela estava presente o tempo todo, full time, ou ela trabalhava também? Não, ela presente. 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 Foi decisão sua, combinado, tal? Como é que foi essa decisão? De ela estar presente e você ali trabalhando, segurando a barra da questão das finanças, da provisão. Decisão mútua. Decisão mútua. Decisão mútua. Ela vai cuidar das crianças. Eu, sendo militar, eu preciso viajar. Certo. Então, nós decidimos, escolhemos decisões. Escolhemos ela cuidar. Porque, Ivan, o papel do pai é muito importante. Ele é o provedor. E o papel da mãe também é muito importante. A mãe, ela precisa estar ali presente. O pai, ele é o pulso forte. O pai é o da decisão. O pai é a proteção, A direção. a direção, A promoção. a promoção, né? É quem conduz, é quem dá o norte. E isso tudo pelo exemplo. Pelo exemplo. Então, eu estava ausente, eu estava fora, mas não ausente. Uhum. Né? A todo tempo, perguntando, preocupando. E quando eu voltava, qual era a minha estratégia? Ó, arruma tudo, vamos viajar, vamos passar um final de semana juntos, vamos tentar recuperar esse tempo. Porque a vida de militar não é fácil, não. Acredito. Perdi muito tempo das minhas filhas. E eu, por isso que eu falo, eu sou um homem afortunado. Eu sou um homem feliz. Porque mesmo ausente, eu consegui cumprir meu papel. Eu consegui exercer o meu papel. Mas por que você acha que você conseguiu? Eu tô me coçando
Por quê? Isso. Bota Eu vou lenha colocar nessa pra fora, fogueira. vou colocar pra Bota fora. lenha nessa fogueira aí. Por quê? Vamos lá. Como Você pode me isso? falou que trabalhava, estava fora, mas não estava ausente, ok? Mas que tinha alguém que estava preenchendo esta lacuna de maneira full time, lhe auxiliando nesse período que você estava fora, trabalhando, para prover, para proteger e para promover. Não só a esposa, mas as filhas. Aí eu faço uma pergunta que eu acho que eu já sei a resposta. Você acha que valeu a pena a irmã Cláudia, como alguns dizem por aí, eu não concordo, mas alguns dizem, é importante falar aqui, abdicar ou se, abre aspas, se excluir de uma carreira, de uma projeção na sociedade para cuidar de maneira integral das crianças. Passando esse tempo, que a mais velha tem 24 anos, valeu a pena sim ou não? Sim. Ah, meu Com Deus, certeza. pelo amor de Deus, Com gente. certeza. Pelo amor de Deus. Então, fala pra mim. Eu tô com um exemplo vivo aqui Com daquilo que eu certeza. falo, que eu ensino, que eu tô escrevendo. E a sociedade aí vem me dizer que esse modelo é o errado. Tá de sacanagem com a minha cara. E isso não é autoritarismo, isso não é legalismo, isso não é nada do que a sociedade fala. Simplesmente são papéis. Papéis dentro da sociedade, Ivan. Ô, Glória! É. Sim, eu concordo. Papéis. E se a gente desenvolver isso, não na excelência, na totalidade, porque não tem como, mas se buscarmos um pouquinho cumprir os nossos papéis, o papel do homem, do pai, o papel da esposa, da mulher e o papel dos filhos, irmão, a gente vai ter a melhor sociedade, vai se cumprir o que Jesus colocou lá no Gênesis, quando ele criou o homem. E ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Fez o quê? Uma adjuntora, uma mulher idônea, para que pudesse estar ao seu lado. Tirou da costela, por que tirou da costela? Para ele saber que os dois são uma só carne. Uma só carne. Precisa andar em comunhão, concordância, né? Sim. Ah, eu dito a regra aqui, me obedece. Não, não é isso. Amor, ó, isso aqui é assim, minha visão. O que você acha? Não, eu acho isso, isso e isso. Mas, ó, a palavra diz que é assim. Vamos tentar fazer assim? Que fazer assim vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. A gente usa aquelas estratégias, vai dar certo. Vamos embora, vamos? Vai. E no final vai dar certo, Ivan. Por que vai dar certo? Porque tá aqui, cara. É fé. Porque Deus sempre tá certo. Porque Deus sempre tá certo. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho, entendeu? E na nossa vida vai ser sempre assim. Então por isso que eu acredito, eu creio que eu consegui desempenhar o meu papel. Porque hoje as minhas filhas, rapaz, se eu olho para minhas filhas, claro, e isso você tem que estar sempre até elas casarem. Casei uma, as batizei. Pô, rapaz, Deus é muito bom, cara, comigo. Batizei as minhas filhas. Batizou nas águas dela? Nas águas. Deus é, mas que privilégio, cara. A minha mais nova, eu fiz o casamento dela agora. As outras duas já estão despertando ali. Daqui a pouco eu vou fazer o casamento das outras duas. Em nome de Jesus, se Deus quiser. Amém. Para cumprir o meu propósito, né? Finalizar e vir os netos. E os netos, ó, por isso que eu tô cuidando da saúde para poder correr com meus netos e ensinar no caminho os meus netos. Vovô, como é que é, vovô? É assim, meu filho. Mas falou que é assim, assim, assim. Não, meu filho, é assim. Personalidade, caráter, lá da raiz, lá no começo. Isso aí. E referência. A que eu não tive, eu preciso ser. Eu não tive. E assim, que bom que vocês, né, você e a irmã Cláudia, decidiram fazer isso desde o início. Sim, sim. Né? Eu não tive, né, vamos dizer assim, essa maturidade de decidir dessa maneira desde o início. Não. E nós sofremos muito, porque Dani, né, minha esposa, começou a trabalhar, a gente ainda estava na lua de mel. Não tinha filho, estava na lua de mel, começou a trabalhar. E não há nenhum problema nisso. Nós tínhamos filho, então cada um ia trabalhar do seu lado para poder agregar valor e a gente construir algo mais sólido, mais rápido, né, na nossa vida. Ok. Só Decisões. que, é lógico, só que aí, nesse período, Dani engravidou.
engravidou da Iana, e tudo bem, e foi e tal. E continuou trabalhando. E Iana pequena. Aí começou já a terceirizar a criação de Iana. E foi terceirizando aquele negócio todo, eu trabalhando, ela trabalhando, sendo criado por vó, aquele negócio todo, sei o quê. Aí veio o Dandan, nasce Daniel. E de novo, ela trabalhando, acostumou com a questão da vida lá fora, trabalhando, interagindo, aquele negócio todo. Só que chegou um momento que a gente percebeu que os meninos sendo criados por terceiros estavam perdendo o cheiro dos pais. A referência. Exatamente. Por quê? Não se pode formar uma criança, os pais formar uma criança tendo pouco tempo de dedicação a essa criação. Exemplo, ele passa 6 horas na escola, 6 horas com outra pessoa e 2 horas contigo. Quem é que vai ter mais influência sobre essa criança? Aí, principalmente na formação dela inicial. Exatamente, na tenra idade. Como o senhor bem falou lá no início da nossa conversa. A questão do caráter, da personalidade é formada, de acordo com a psicologia, até os 7 anos de idade. Isso aí. Então, é uma idade importantíssima de se formar alguém que vai reverberar positivamente ou negativamente lá na frente. O que aconteceu? A gente percebeu. Ih, Dani, a gente já casou crente, né? Eu me converti com 10, Dani nasceu dentro da igreja. Isso aí. Né? Então, falei, Dani, tá. Acho que a gente vai precisar repensar E que bom aí. que veio o despertamento, né? Acho que a gente precisa repensar. Então, fizemos isso. Há 7 anos atrás. Nós fizemos isso, ó. Eu acho que é importante. Você concorda que o papel do homem é isso que a Bíblia fala, que o homem é o cara que provê, o cara que protege, tal. Não concordo, vamos. Houve uma resistência num primeiro momento, porque, poxa, a pessoa que está acostumada há anos, está trabalhando fora, está somando, e agora a renda da família hábito, né? cai, Hábito. é aquele negócio todo e tudo mais, e voltar para casa e ficar ali apenas vendo um choro de menino, reclamação de menino, não sei o que de menino, tudo de menino. Foi desafiador. Foi desafiador. No entanto, passados 7 anos, nós podemos enxergar já os bons frutos. Porque a gente pôde ensinar em tempo hábil sobre sexualidade, em tempo hábil sobre questão de influência de redes sociais, em tempo hábil colocar a mão na mão das crianças novamente e conduzi-las no caminho. Tá? Porque assim, essa referência, e agora fazendo um paralelo com a sua história, com aquela que eu acredito que é a mais bíblica, né? Cada um no seu papel, homem provendo, homem. Isso não quer dizer, deixa eu virar aqui para falar com você que está nos assistindo, isso não quer dizer que a mulher não pode trabalhar quando tem filho. Não. Precisa entender o time certo. Só isso. E eu acredito que o time certo é depois quando as crianças tiverem estrutura suficiente para suportar tudo que tem no mundo, depois dos 15 anos. Isso é o que eu entendo, isso não é uma regra. Isso não está escrito na Bíblia. Depois dessa idade, a mulher pode trabalhar. Não, no entanto, se quer trabalhar, tome muito cuidado com o time de você estar ausente, porque o tempo é algo que não volta mais. 3 coisas na vida não voltam mais, pastor. Palavra dita, flecha lançada e oportunidade perdida. Você pode estar perdendo a oportunidade de estar criando seus filhos da maneira correta, estando presente, né? Então, a gente teve algumas dificuldades, principalmente com a Iana, que vai fazer 16 agora, né? Então, esses anos na infância dela tá reverberando de maneira negativa muitas coisas agora. Sim. E a gente, graças a Deus, por conta da maturidade, por conta das escrituras, a gente tá conseguindo conduzir, mas a gente tá sabendo que é fruto do resultado, né? Exatamente, de lá de trás, daquela semeadura, daquela má semeadura lá atrás. A gente está tendo um pouco de trabalho em algumas situações, no entanto, a gente conseguiu, em tempo hábil, fazer de maneira correta. Uma das coisas foi o seguinte, por exemplo, Daniel, vai fazer 12 anos, não tem celular. Não tem, irmão. Não tem celular. Acabou a boquinha, irmão. Não tem. E Ana tem 16, vai ter agora. Não tem condições, meu filho. Não tem condições. Isso aqui, ó, é bênção para quem tem maturidade. E às vezes quem tem maturidade ainda... se perde. Exatamente. Não pode. Então, é uma opinião minha, daquilo que eu enxergo dentro das Escrituras, como estudante da Palavra de Deus, que o homem que precisa ser o principal ou
se você conseguir, de maneira estrutural e financeira, ser o único provedor na casa para que, de maneira integral, você crie seus filhos, principalmente quando eles estiverem aí na fase da infância e na pré-adolescência. Vocês vão colher resultados incríveis, inimagináveis. Porque se acontecer o contrário, também vão colher algumas coisas não tão agradáveis. Porque é isso que a gente está vendo aí, infelizmente. Com certeza. Então, pastor, conduzindo aqui a nossa conversa, eu queria entender uma coisa em relação à paternidade. Vamos lá. Hoje, suas filhas já são adultas, já passaram dos 18, Isso. ok? Então, duas ainda estão em casa. Sim. Uma já casou. Sim. Ok. Como discipular duas jovens adultas, né? Hoje em dia, já tem sua independência, já faz faculdade, trabalha. Como fazer essa fase aí? Como é que é? Então, Ivan, não é fácil. Não é fácil, né? É uma nova fase. Não é mais aquela fase de adolescência, de infância, que você pega na mão, leva lá. Então, elas já praticamente têm sua independência. Uhum. Praticamente. Moram comigo, mas têm praticamente sua dependência. Tem seus namorados, né? Então, qual é a minha preocupação? É continuar sendo o exemplo, né? Continuar mostrando para elas, lembrando a elas o que é o certo, o que é para ser feito, e elas sabem muito bem Sim. o que é certo, o que é errado. Continuar sendo essa referência para elas, né? Porque não é fácil. Porém, entretanto, todavia, existe uma questão de confiança. A gente precisa confiar nos nossos filhos, né? Nós precisamos olhar para eles e falar, não, meu filho, ele pode até não estar fazendo hoje o que eu ensinei, né? Mas quando eu falo não está fazendo o que eu ensinei, é porque o quê? Está caminhando, ou está indo ali, está adorando ao Senhor, fazendo a vontade, porque o mundo lá fora, ele quer engolir nossos filhos. Sem dúvida. Só que agora, Ivan, é o que eu falo para ela, vocês já são adultas. Vocês já têm decisões formadas, já têm as ideias formadas, mas vocês sabem o que é certo e o que é errado. Então, o que eu falo para ela, ó, eu ensinei, eu eduquei, eu cumpri o meu papel. Então, tudo na nossa vida, por decisão, tem a consequência. Então, façam as melhores escolhas. E elas sabem disso. Eu tenho certeza que elas sabem disso. Então, eu preciso continuar com esse meu papel de pai ensinando. Não é porque, não, já são adulta, faz o que quiser, que não sei o que. Não, lá em casa tem regras também. Uhum. Tem regras. Eu costumo dizer lá em casa o seguinte, olha só. Tá comendo meu feijão, Iana? Tá comendo meu feijão, Daniel? Então é minha regra. Então, queridão, é aqui que funciona. Você vai criando ali uma carninha, uma maturidade, um negócio. Tá, ok. Se você estiver morando sozinha, com seu marido ou com a sua esposa, beleza, queridão. Se tu quer fechar a porta, tu fecha. Se tu quiser dormir, tá, tu dorme. Mas aqui tem regra. Então, não tão enfático dessa forma, né? Mas elas sabem como tem que dançar a música. Sim, elas sabem como é que funciona. E eu, não é porque eu sou militar, né? Que lá em casa é, ó, sentido, cobrir, ordinário, ó, apaga a luz, acende a luz, tá aqui, minha esposa tá aqui do meu lado, que não deixa eu mentir. Então lá não é assim. Lá eu sou o pai. Lá eu não sou o oficial da Marinha, não. Lá eu sou o pai. Apesar que algumas coisas, né, que a gente aprende, a gente coloca em prática, tipo liderança, né? A liderança. Eu até coloquei a frase aqui, ó, do filósofo Confúcio, que ele fala: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então eu preciso não só com a minha palavra querer convencê-las, mas eu preciso, através do meu exemplo, eu arrastar elas comigo. Eu preciso exercer isso. Então é o que eu faço com a minha esposa. Fico mais aqui, não. Porque antigamente, vamos para a igreja, todo mundo para a igreja. Não, pô, hoje, Ivan, é apresentar o pai. O pai que sabe todas as coisas, tem um controle de todas as coisas, a gente apresenta ele. Quando a gente apresenta ele, eu falo assim, ó, tô apresentando aqui ao pai, hein? Aí já fica porque tem o temor. Tem um temor.
Tá ali, tá no sangue, tá correndo no sangue. Então, eu fico em paz quanto a isso. Então, a minha resposta, não sei se eu consegui alcançar, Sim, né? Mas é claro. isso. Não E, tem e, outra e, fórmula mágica. entendi. E, pastor, caminhando aqui já para a gente concluir, já teve situações nessa criação em que houve uma falha ou uma quebra de algum acordo que o senhor fez com as meninas e tudo mais nessa criação, que precisou pedir perdão e elas viram essa atitude, ou pedir perdão para um e as outras viram, perceberam? Houve em algum momento? Já. Como é que foi? Como é que foi isso? Como é que foi? Já, várias vezes. Hoje eu aprendi, e eu já sabia disso, eu aprendi que quando a gente erra, a gente precisa ir lá e pedir perdão, corrigir o erro e falar. E eu já sentei com elas, tanto com a mais velha, a do meio e a mais nova. Chega lá e fala, não, filho, ó, eu errei, me perdoe, desculpe. E elas sabem disso. Elas estão vendo aí, elas sabem disso. Né? Muitas das vezes, não, pai, por que você acha que você sabe tudo? Aí abre outro parênteses. Não é que a gente sabe tudo, é porque a gente já viveu muita coisa que a gente pode exemplificar para que Sim, elas não possam trilhar esse caminho ou errar esse exato. erro, né? Mas volto à sociedade, né? Que a sociedade, a nossa cultura, ela é assim, os filhos vão crescendo, falam, não, meu pai não sabe mais de nada, minha mãe não sabe mais de nada. É a nossa cultura. Isso está Sim, enraizado na nossa claro, cultura, cara. infelizmente. Não, mas meu pai não sabe mais de nada, minha mãe não sabe mais de nada. Não, não, Acha, não, acha, não. acha porque consegue resolver problema no celular, resolver o problema do mundo. Não, Ah, aí, não aí é. sabe mais do que cada um de nós que somos adultos. Nós somos da era do analógico, Isso aí. né? Aí, não, pai, o senhor não sabe de nada. Eu falei assim, ah, meu pai do céu. Eu Né? não sei de que, Ana. Não sei de nada, é? Tá, senta aqui. Senta aqui. E Eu dei isso, 2 dedos de conversa contigo. e isso a gente enfatiza porque a gente sabe como é que é lá fora. É isso aí. Eu sei um pouquinho de como é lá fora. Eu vivi lá fora. Então eu sei que o mundo não é a melhor paternidade, nunca vai ser a melhor paternidade, não vai substituir nunca o pai que está no céu, nem o pai que o Senhor confiou para conduzir. Não Uhum. vai nunca substituir. Então, a gente ensina, a gente orienta, a gente aponta, a gente vai no caminho, para que quando chegar lá fora, eles lembrar, rapaz, não era que meu pai estava certo mesmo, aqui fora o negócio é diferente, hein? Aqui o negócio é mais embaixo, então eu não vou nunca largar de mão. Nunca. Pode ter 50 anos, eu vou gagar com 80. Minha filha, isso não pode tá certo, minha filha, tá errado. Não adianta, porque é a nossa função, cara. É o nosso papel, a gente não pode fugir do nosso papel, Bruno. É isso aí. Não podemos. Não podemos omitir. Não podemos ter a paternidade passiva. A nossa paternidade ela tem que ser ativa. Ela tem que estar em evidência. Ela tem que estar em ascendência. Ela tem que estar viva. Ela tem que ser eficaz. Ela tem que surtir o efeito desejado. Mas com exemplo. Né? É igual eu falo lá no quartel, quando fazia qualquer coisa. Ah, recruta aí, paga 10. Tu caía junto com o recruta, pagava 10 junto com ele. Paga 20. Tu caía junto com ele, pagava 20 junto com ele. Mas outros não eram assim. Paga 20, ficava olhando. Ah, vamos lá fazer. Não, mas não dá. Não dá para fazer. Eu primeiro pegava. Vamos lá, dá para fazer sim. Ó, aqui, eu tô fazendo. Tá vendo? É assim, ó. Pronto. O exemplo. Arrasta. Aí ele, rapaz, o sub fez, então dá para fazer mesmo, né? E dá. E eu ia lá e fazia e vamos junto fazer. O exemplo arrasta, pô. Tu tem que pegar na cabeça do caixão. Você tem que estar na frente, pô. Tem que conduzir. Liderança. E em casa é a mesma coisa, cara. Papel é a mesma coisa. Isso Não aí. tem como você deixar o teu papel para tua esposa. E Do o homem. que a Bíblia fala? Que nós somos o quê? O cabeça. Exato. O sacerdote. Exato. Jesus Cristo, né, o cabeça, né, da Isso igreja, aí. é o maioral, e nós somos o cabeça do nosso Cabeça lar, do nosso lar. né? Aí as pessoas costumam dizer o seguinte, e a mulher é o pescoço. Se Que perder dá o pescoço, direção. se perder o pescoço já era, a cabeça Aí eu falei, cai. ok, concordo que a mulher é o pescoço, mas dentro da cabeça tem um cérebro. A cabeça cai, aí já era. Né? Assim, e pregando esse gancho, qual conselho, pastor? Qual conselho o senhor poderia dar para aqueles pais
que estão iniciando sua carreira paterna, aqueles que já iniciaram, mas de alguma forma estão talvez fraquejando e se identificou com algo que a gente falou aqui, e aqueles que de alguma forma estão talvez muito aquém daquilo que eles deveriam ser à luz da palavra como pai, mas pode ter a oportunidade de restaurar essa paternidade, porque nunca é tarde Nunca é para tarde. poder pedir perdão, restaurar essa paternidade e seguir um novo caminho. Que conselho o senhor poderia dar para aqueles que estão nos acompanhando? Pronto. Aos pais que perderam. Nunca é tempo de desistir ou de parar. Sempre há tempo de você se corrigir e você acertar. Não, mas eu tenho dificuldade porque eu não tive a referência. Eu não tive o meu pai. Então, busca uma referência. Busque quem pode ser sua referência. Você está na igreja? Um pastor, um líder. Veja uma referência. Igual, vamos dar o exemplo da igreja. Tem lá o pastor, pô, que dá o gabinete. Ele Sim. foi preparado, ele estudou, ele tem lá uma autoridade sobre ele. Eu quero aqui também deixar um parente sobre autoridade, né? Autoridade delegada. Ele tem uma autoridade e ele vai poder te ajudar, te aconselhar. Busca uma referência. Todos nós temos uma referência. Todos nós temos uma referência. Então, não se perdeu, não se perca, não desista. Acredite que você, primeiro, tem uma autoridade sobre a sua vida. Pai, todo pai, ele tem uma autoridade sobre a sua vida. É o sacerdote. Isso. É o homem da casa. Então, a autoridade, exerça essa autoridade. Exerça. Mesmo que você pense que ela não está sendo desenvolvida ou exercida da maneira certa, mas só em você tentar ou só em você se posicionar, ela vai ser vista. Segundo, pelo exemplo. Não só mande, não só vá, faça assim, esteja junto, dê o exemplo. Ah, não vou fazer isso porque isso... Explique por quê, dê uma referência bíblica, fale. É o que hoje também eu busco. Hoje, antigamente você falava, não, por que não? Aí eles perguntam, por que não? Aí você tem que ir lá e falar, por quê? É assim, assim e assim. Né? Porque antigamente nós somos dessa época. Não! Não, e acabou. Não, e acabou, pô. O pai olhava pra você, você já sabia já o que ele queria mesmo. Você já saía. Tá numa mesa reunido com o pessoal conversando, não sei o quê, você chegava, o pai olhava, ele já sabia que você não era pra estar ali. Conversa de adulto, menino. Não era assim? É. Positivo. E hoje, por que tá se perdendo isso? Porque não estamos se posicionando. É verdade. Não estamos assumindo o nosso papel. São papéis. A gente aprende isso. Papel do pai, papel da mulher. Não diga não que você vai traumatizar a criança. Não, você está ensinando a criança. E falar nisso, eu aprendi um negócio sobre traumatizar. Rapaz, que negócio fantástico. Quando uma árvore, mulher que gosta de planta, lá em casa parece uma floresta. Não sei tanto gostar de planta, Deus é mais. Minha sogra gosta também. É. Então, ó, quando uma planta está crescendo ou está frutificando, normalmente ela se inclina para um lado. E ao se inclinar para um lado, aprendam essa, viu? A gente coloca um escoro aqui nela, uma madeirinha. Pra não quebrar, né? Isso, para poder ela não cair. E quando coloca para poder ela se erguer, ela começa a se envergar para o outro lado. Aí você coloca uma outra madeira para poder ela ficar ereta e crescer aquilo que ela precisa crescer e se sustentar por si só. E quando isso acontece, você tira a madeirinha, mas fica as marcas. Aquilo é um trauma. Então, traumatize seu filho, querido. Traumatize seu filho. Porque ao traumatizá-lo dessa maneira que eu acabei de explicar, você vai orientá-lo da maneira correta para eles crescerem. Vão crescer fortes, saudáveis, vão se sustentar, vai ter as marcas do trauma, mas vão estar fortes e vão frutificar. Então, dizer não vai, dizer não pode, é os traumas que você precisa colocar no seu filho para que eles não cresçam pensos, pendentes, tendenciosos para um lado, inclinado, essa é a palavra. Inclinado. Então, traumatizar faz parte do processo de crescimento. Faz parte.
Qual outro conselho, então? Fomos muito traumatizados, né? Sem sombra de dúvida. Produção. Fomos muito Como é que foi traumatizados. os traumas, produção? Fomos muito traumatizados. Mas estamos aqui. Fortes, Vencemos. frutificando, Frutificando, com marcas, sim, com marcas. mas forte, com raízes profundas. Isso aí. Então, de verdade, se você seguir os conselhos que foram dados aqui, de verdade, acredito muito que você vai ser mais assertivo na sua criação ou na sua paternidade. Justamente. Então, de verdade, pastor, eu queria agradecer demais. O Discípulo Podcast agradece demais a sua vinda, né, o seu compartilhar, a sua história. E, de verdade, aprendemos bastante com aquilo que nós ouvimos aqui. Amém. De um exemplo de um bom pai, de um trauma de perder um pai aos 12 anos de idade e como que isso se superou através das escrituras, de uma referência, né? Como criar 3 filhas, né? E essas 3 filhas estão dentro da casa do Senhor, estão se formando, está casada, vai dar um neto. É um desafio? Não é fácil. Certeza. Mas nós aprendemos que é possível. É possível. Quando há dedicação e quando há auxílio, Base. caminhando junto no mesmo propósito. Isso aí. Então, o Discípulos Podcast agradece, né, por esse episódio, por esse bate-papo tão rico, né, e com tanta, né, vamos dizer assim, ferramentas poderosas para poder nós exercermos um bom papel de pai, né? Muito obrigado, viu, pastor Joab? Eu que agradeço a oportunidade, espero ter alcançado o objetivo, espero ter sido um farol para aqueles que precisam decidirem, precisa de uma direção, precisa de entender o seu papel, precisam saber que a paternidade é divino. Paternidade é divino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nosso Pai é Deus. Mas para chegarmos a Deus, precisamos conhecer Cristo. Precisamos recebê-lo. Precisamos reconhecer o seu sacrifício vicário, sacrifício de cruz. E ele foi, mas ele deixou o Espírito Santo. Para que pudesse nos convencer que temos um Pai que deu seu Filho em amor, amor incondicional, morreu por nós, para que tivéssemos vida e vida em abundância e alcançássemos a eternidade. Então vale a pena ser pai, vale a pena exercitar a paternidade e vale a pena decidir o caminho correto. Que maravilha. E você que nos acompanhou até agora, curta, compartilhe, comente. Esse episódio fez parte do quadro Papo com o Pastor. Nós falamos sobre paternidade, paternidade à luz das Escrituras. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua paternidade. Compartilhe com pessoas, comente aqui, faça perguntas, vamos interagir, vamos espalhar esse conteúdo tão importante, porque no mundo como hoje, cheio de distrações e de inversão de valores, nós precisamos espalhar essa palavra que dá norte, que dá direção. Paternidade à luz das Escrituras. Deus abençoe você, até o próximo episódio.